Vamos orar juntos em oração, lendo Efésios 5, de 1 a 15. Quando chegar no versículo 15, nós vamos parar e vamos orar juntos. E depois vamos para a mensagem do nosso boletim, que está aí no versículo 15. Para essa oração, então, vamos ficar de pé, como soldados do exército de Cristo. E de pé vamos proclamar fortemente essa palavra do Senhor. Efésios 5, de 1 a 15. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Levante a sua mão, suas mãos e sua voz, ore comigo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então meditar nesse versículo 15 que está aqui no nosso boletim. Amém? O título principal da nossa mensagem é Conduta Cristã. Repita: conduta cristã. A palavra de Deus nos leva a refletir sobre como está sendo a nossa conduta, como está sendo o nosso comportamento, como está sendo o nosso modus procedendi todos os dias da nossa vida. E a palavra de Deus nos ensina: filhos de Deus não podem jamais, obrigado Neila, não podem jamais ter o mesmo tipo de conduta que as pessoas no mundo estão tendo. A conduta dos filhos de Deus tem que ser em tudo diferente da conduta daqueles que não são filhos de Deus. Porque se filhos de Deus estão tendo uma conduta igual à conduta dos que não são filhos de Deus, é porque são falsos filhos.
A conduta dos que não são filhos de Deus é um dos elementos que está levando as almas deles para o inferno. E se filhos de Deus se conduzem na vida como os que não são filhos de Deus se conduzem, vão para o mesmo inferno, para o céu é que não vão. O céu exige de nós, na terra, uma conduta diferente. Uma conduta designada para os filhos de Deus, aqui, na palavra de Deus. Um dos objetivos, um dos propósitos da palavra de Deus é ensinar aos filhos de Deus como eles devem se conduzir na vida, como eles devem se comportar. Por isso o título aqui é Conduta Cristã. E o subtítulo é, diga, sabedoria. Deus quer que os seus filhos se conduzam com sabedoria. Mas não qualquer sabedoria. Não é a sabedoria do campo. Não é a sabedoria dos homens. Não é a sabedoria dos antigos. Não é a sabedoria tradicional de famílias, não. É de acordo com a sabedoria de Deus. Deus quer que os seus filhos se conduzam de acordo com a sabedoria de Deus. Aleluia. Então é isso que nós estamos lendo aqui neste versículo 15 de Efésios capítulo 5, que foi inclusive também a nossa última aula no nosso seminário na última sexta-feira do mês de junho. E nós vamos retornar ao nosso seminário dia 5 de agosto, primeira sexta-feira do mês de agosto, pela graça de Deus, já com o versículo 16, que será também a mensagem do boletim do primeiro domingo de agosto. Então, o boletim está assim em dias com o nosso seminário. Só que no nosso seminário, a gente tem muito mais tempo para aprofundar mais na palavra. Por isso, se prepare. Quem não estava participando dos nossos seminários, venha participar. Venha receber essa palavra de Deus, porque ela é importante na sua santificação. Aqui Paulo diz então: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. E vocês podem ver no slide que eu sublinhei as palavras nécios e sábios. Leiamos novamente, todos juntos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Olha, vede prudentemente como andais. O verbo andar aí se refere à forma como nós nos conduzimos na vida. E aqui nós estamos chegando no terceiro andar. Esse capítulo, esses versículos que nós lemos aí, ele tem 3 andares. O primeiro andar está no versículo 2. Olha na sua Bíblia aí o Efésios 5 que nós lemos. Versículo 2 está escrito assim, ó. Ouça e repita: andai em amor. Mais forte? Andai em amor. Ódio, mágoa, raiva, ira, ressentimento não podem fazer parte da conduta dos filhos de Deus. Essas coisas são para os filhos do diabo. Filhos de Deus amam, não odeiam. Filhos de Deus amam com o amor que Deus derrama no coração deles pela obra do Espírito Santo, e que também é a primeira das 9 características do fruto que o Espírito Santo produz em nós. Filhos de Deus amam
com o amor de Deus, definido em 1 Coríntios 13 como o amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais acaba. Filhos de Deus são ordenados, é uma ordem na Bíblia, que filhos de Deus andem em amor. É o amor que faz parte da nossa conduta. Nós não apoiamos nenhuma espécie de gabinete do ódio. A bandeira do Senhor sobre nós é o amor. Isso está no livro dos Cânticos de Salomão. A sua bandeira sobre nós é o amor. Não odiamos pessoas. Nós estamos aqui para amar as pessoas. Por pecadores que sejam, e sejam quais forem seus pecados. Não estamos aqui para odiar ninguém, mas só para amar. Deus amou você porque você era digno desse amor? Então por que você pensa, não vou amar fulano não, porque ele não é digno do meu amor? Ah, esse pecador aí eu não gosto, eu odeio. Se você é assim, você não é de Deus. Aqui na terra, nós temos que amar todos os homens. E Jesus foi tão claro acerca disso que ele disse até assim, ó: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai em favor dos que vos perseguem, abençoai-os, não os amaldiçoeis. Essa é a conduta cristã. Tem muita gente aí se dizendo evangélica e participando de gabinete de ódio, se achando no direito de odiar alguém, de odiar pecadores, seja lá por quais forem seus pecados. Não temos o direito de odiar ninguém. Deus tirou de nós esse direito, se é que se chama de direito, quando Ele nos amou de tal maneira, nos dando seu Filho, sem sermos merecedores desse amor. Nós somos merecedores da justa ira de Deus, mas ao invés de ira, Ele nos amou. E por isso diz o versículo 1 aí, que nós temos que ser, como filhos de Deus, imitadores de Deus. Deus não nos amou sem nós merecermos. Então temos que amar as pessoas, mesmo que estejamos trazendo na nossa cabeça a ideia de que elas não merecem. Elas não merecem? Então é para amá-las como o Senhor amou você, porque você também não merece o amor de Deus. O primeiro andar foi esse: andai em amor. O segundo andar está no versículo 8, na última frase do versículo 8. Repita comigo: andai como filhos da luz. As pessoas no mundo andam como filhos das trevas. Filhos de Deus têm que andar como filhos da luz. Filhos da luz são filhos da palavra de Deus. A palavra de Deus é a luz. Jesus é a luz. Jesus é a palavra de Deus. Nós andamos como filhos da luz. Ou seja, pautamos a nossa vida, a nossa conduta, à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todas as constituições nacionais de cada nação desse planeta. Todas elas cairão. A palavra de Deus permanecerá eternamente. Passará os céus e a terra, Jesus disse, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso Pedro declarou: só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Deus.
Esse é o segundo andar. Primeiro andar, diga: andai em amor. Segundo andar, diga: andai como filhos da luz. E o terceiro andar está aqui agora, neste versículo, tá? Repita comigo: andai como sábios. É sobre isso que vamos tratar, então. Acompanhe comigo o boletim. E tudo que está em negrito é palavra de Deus que vocês vão ler junto comigo, ok? Uma paráfrase interpretativa, seguindo a tradução correta do grego para o português, seria, antes de ler aqui, ó, o que é paráfrase? Pastor, o que é isso aí? Paráfrase. Paráfrase é uma tradução, uma escrita de um versículo bíblico com palavras mais claras para as pessoas entenderem melhor. Com as melhores palavras em português para entendermos o conteúdo desse versículo e também corrigindo já certas coisas que estavam no grego e que no português foram traduzidas de maneira diferente. Então, se esse versículo estivesse bem, para estar escrito bem claro, ele estaria assim, ó, leiam comigo. Portanto, vede cuidadosamente como vos conduzis na vida, não como pessoas sem sabedoria, mas como sábios. Aleluia. O primeiro elemento a ser observado neste versículo é o verbo ver. Leia mais uma vez comigo, como está aí em negrito. Vede cuidadosamente ou prudentemente como vos conduzis na vida ou como andais. O verbo ver, neste contexto, traz a ideia de observação da própria conduta. Em geral, o homem pecador tem a tendência de observar a conduta alheia, mas não a própria. Ainda bem que isso não acontece dentro das igrejas. A palavra de Deus, portanto, exorta cada filho de Deus a observar cuidadosamente a própria conduta, não a conduta alheia de quem quer que seja. Ninguém é reprovado diante de Deus pela má conduta alheia, mas pela má conduta própria. Um dos efeitos imediatos do pecado na alma humana se manifesta no fato dos pecadores tentarem camuflar os seus erros, apontando os erros alheios. Adão, ao invés de confessar o seu pecado, culpou a Eva. Gênesis 3:12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Por sua vez, Eva, ao invés de confessar o seu pecado, culpou a serpente. Gênesis 3:13. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Muitos existem que, denegrindo a imagem de outros, passam uma ideia de que são justos, enquanto injustos são os outros. A palavra de Deus não ensina os filhos de Deus a denegrirem ninguém, mas a confessarem os seus próprios pecados. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando alguém cai, jamais deveria culpar a quem quer que seja por sua queda, mas só a si mesmo, como Jesus falou para a igreja de Laodiceia em Apocalipse 2:5.
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Quando os escribas e fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que fora flagrada em adultério, cobrando diante de Jesus a morte da mulher por apedrejamento, segundo a lei de Moisés, a resposta de Jesus para eles foi, em João 8,7, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Jesus os fez tirar os olhos da má conduta da mulher e olhar para si mesmos, seus pecados e sua conduta. Essa foi a primeira parte do nosso boletim, primeira parte da nossa mensagem de hoje. Você não tem que olhar e nem falar dos defeitos alheios. Olhe para os seus. Para de olhar para os pecados dos outros e olha para os seus. Os pecados dos outros não têm poder de levar você para o inferno, mas os seus pecados têm. Arrependa-se dos seus pecados, santifique a sua vida, santifique a sua conduta. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E para de olhar para a conduta dos outros. Olha, você viu o que fulano fez? Olha o pecado dessa pessoa. Pare de atirar pedras nas pessoas. O jeito de se atirar pedra nas pessoas hoje é com a língua. E como as pessoas têm uma língua boa para atirar pedras contra as pessoas. Você viu o que ela fez? Olha o que fulano fez. Está pecando. O que fulano fez é problema dele. O problema seu é o que você está fazendo. Olhe para a sua conduta e não para os outros. Segunda parte do nosso boletim, leia comigo. Portanto, vede cuidadosamente como vos conduzis na vida, ou como andais. A conduta e o comportamento dos filhos de Deus têm obrigatoriamente que ser radical e diametralmente opostos à conduta e ao comportamento daqueles que não são filhos de Deus. E o porquê disso está em 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Você sabe que você é de Deus? Tem gente que não falou não. Você sabe que você é de Deus? Então você tem que ser diferente de todo o resto do mundo, de todo o resto do mundo, que não são filhos de Deus. A conduta e o comportamento das pessoas não convertidas seguem, conforme Paulo escreveu em Efésios 2:2, o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas a conduta e o comportamento dos filhos de Deus tem que ser o resultado da ação do Espírito Santo neles, como Paulo escreveu em Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí eu coloquei uma pergunta: como o Espírito Santo guia os filhos de Deus? Jesus respondeu essa pergunta em João 16:13. O Espírito da verdade vos guia, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo guia os filhos de Deus a se conduzirem e a se comportarem em todas as situações da vida, em conformidade com a palavra de Deus. Você está diante de uma situação? Como você deve se comportar? Como você deve agir diante dessa situação? A palavra de Deus mostra para você como. O Espírito Santo mostra para você na palavra como você deve se comportar.
e também como não deve se comportar. Mudança de comportamento. Aleluia. Amados, não fiquem pensando que um número grande de evangélicos em igrejas são verdadeiros evangélicos, porque a maioria não é. Não é porque estão enchendo igrejas que são evangélicos. Verdadeiros evangélicos provam que são verdadeiros evangélicos na sua conduta de vida diária. Não se arrumando bonitinho para ir na igreja domingo, mas se revestindo de Cristo todos os dias para se conduzir na vida de acordo com a palavra de Deus. Penúltimo parágrafo do nosso boletim, leiam comigo. Portanto, vede cuidadosamente como vos conduzis na vida, não como pessoas sem sabedoria, que são nécios. A palavra nécio se refere a alguém que possui nesciência, que é o oposto de ciência, cuja definição é conhecimento. Portanto, ciência é conhecimento que conduz à sabedoria, enquanto nesciência é a falta de conhecimento que conduz a ações e comportamentos desprovidos de sabedoria. Nesse sentido, existem dois tipos de nécios. Primeiro, pessoas não convertidas que por essa razão jamais conheceram o Senhor e a sua palavra. Todas elas jazem no maligno, que é o espírito que nelas atua. Segundo tipo de nécios, pessoas convertidas, que por essa razão conheceram o Senhor, mas de forma incoerente rejeitam, desprezam e difamam a sua palavra. Este segundo tipo é pior do que o primeiro, porque se trata de pessoas denominadas povo de Deus, acerca das quais o próprio Deus denuncia em Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Também acerca do seu povo, Deus declarou em Jeremias 6:10, a quem falarei e testemunharei para que ouçam, eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Crentes que não gostam de Bíblia. Crentes que não gostam da palavra de Deus. É a eles que Deus se refere aqui. Esse é o pior tipo de nécio. Quando o próprio povo, denominado povo de Deus, é quem rejeita, despreza, difama e não gosta da palavra de Deus, esse povo é formado por nécios, ignorantes da palavra, sem real conhecimento de Deus, e esta realidade os conduz a uma vida sem sabedoria e depois para a condenação. Então, o penúltimo tópico desse nosso versículo de hoje é não ser nécios. Deus se deu ao trabalho de revelar durante milênios os 66 livros da Bíblia para que todos nós tenhamos pleno conhecimento. Agora vamos para o último tópico. Leiam comigo. Portanto, vede cuidadosamente como vos conduzis na vida, não como pessoas sem sabedoria, mas como sábios.
Deus ministrou tão grande salvação em Cristo Jesus para que seus filhos sejam sábios, não nécios. Sábias são pessoas que vivem conforme a sabedoria de Deus ou a sabedoria do alto, como Tiago definiu em Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa é a sabedoria de Deus. O próprio Tiago definiu essa sabedoria do alto como sendo manifesta na conduta, no comportamento e nas ações das pessoas que realmente conhecem a Deus e a Ele pertencem. Tiago 3,13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Está vendo? Se conduz com sabedoria. Jesus já havia definido assim a sabedoria nas seguintes palavras, e aqui nós vamos encerrar a mensagem do boletim. No final do Sermão da Montanha, Jesus disse em Mateus 7, versículos 24 e 25, todos juntos? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aleluia. Resumindo, Deus quer filhos sábios. Mulheres, Deus quer filhas sábias. E para sermos sábios, foi que Ele nos revelou aqui na Escritura toda a palavra de sabedoria de Deus. Medita nela de dia e de noite e coloque em prática na sua vida.